Por quê? Por quê? Por quê e por quê? Meu Deus, quanto porquês! Como que a gente vai usar tudo isso? Aonde que usa? Qual é o significado deles? Por que tanto porquê? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a entender aonde que a gente usa cada porquê. Primeiro porquê é aquele junto e sem acento. Bom, esse porquê aqui, ele é uma conjunção explicativa. Como assim uma conjunção explicativa? Bom, toda vez que eu quiser dar a resposta de algo, eu vou começar. Toda vez que eu quiser começar com um porquê para dar uma resposta, eu vou começar com esse porquê aqui, tá bom? Ele também pode ser usado no meio de frase e ser substituído pela conjunção pois, uma vez que e para que. Olha essa frase. Não faço isso porque faz mal à saúde. Eu posso substituir esse porquê no meio dessa frase pelo pois, uma vez que e para quê. Se for possível trocar por uma dessas que eu acabei de falar, a gente usa o porquê junto e sem acento. Exemplo, não faço isso pois prejudica a saúde. Não faço isso uma vez que prejudica a saúde. Tá vendo como combina? A frase ainda ficou coerente, ainda deu para entender? Então a gente usa esse porquê aí. Bom, o nosso segundo porquê. O porquê junto e com acento. Bom, esse porquê escrito desta forma, ele é um substantivo. Bom, ele tem o significado de o motivo ou a razão. Toda vez que eu usar esse porquê junto e com acento, eu sei que eu tô querendo falar o motivo ou a razão. Exemplo, o porquê de não podermos ir à missa é para mim um mistério. Se eu trocar esse porquê por motivo ou razão, ainda vai dar sentido à minha frase. E eu vou saber que eu uso o porquê junto e com acento. Exemplo, o motivo de não podermos ir à missa é para mim um mistério. Bom, a minha frase continuou com sentido, né? Não continuou coerente? Usando esses dois tipos. O motivo de não podermos ir à missa para mim é um mistério. A razão de não podermos ir à missa para mim é um mistério. Ou o porquê de não podermos ir à missa para mim é um mistério. Bom, a dica de usar esse porquê. Toda vez que a gente puder substituir a palavra porquê por motivo ou razão, se for possível fazer essa substituição, a gente sabe que usa o porquê, junto e com acento. Agora vamos usar o porquê separado e sem acento. Bom, ele escrito dessa forminha, separado e sem acento, é uma junção da preposição por com o pronome que. Como assim, tia? Bom, essa palavrinha aqui juntinha, ela é considerada um advérbio interrogativo. É usado para fazer perguntas. Bom, pode ter o significado de por qual motivo ou por qual razão e também pelo qual ou pela qual, né? Ou pelas quais ou pelos quais. Um exemplo. Por que você não estudou? É uma pergunta. O porquê está vindo no início de uma frase interrogativa. Então, a gente sabe que é um porquê separado, sem acento. Exemplo 2. Todos sabemos por que vocês não viajaram. Olha só. Toda vez que na frente do porquê caber a palavra motivo ou razão, eu sei que eu vou usar o porquê separado e sem acento. O motivo por que você não estudou. Todos sabemos o motivo por que vocês não viajaram. Ou todos sabemos a razão por que vocês não viajaram. Viu que deu para usar? Então, toda vez que a gente tiver uma frase interrogativa, a gente vai usar esse porquê separado e sem acento,
quando a gente quiser fazer uma pergunta e se nele se encaixar antes a palavra motivo ou razão. Não estou substituindo, eu estou encaixando antes, tá bom? Substituindo vai ser lá no porquê junto e com o acento. Bom, agora por último, o nosso porquê separado e com acento. Bom, o porquê escrito desta forminha, separado e com acento, ele tem o mesmo significado do porquê separado e sem acento. E quando que a gente vai usar ele? Bom, diferente, no entanto, ele só vai ser usado quando anteceder vier antes, né, de um ponto, de um sinal de pontuação qualquer. Pode ser um ponto final, pode ser um ponto de interrogação, pode ser uma vírgula, um ponto e vírgula. Toda vez que na minha frase esse porquê vier antes de um sinal de pontuação, é porque separado e com acento. Exemplo, uma falta de respeito dessas, por quê? É uma frase interrogativa, mas o meu porquê fica lá no final. Então ele vai ser separado e com acento, porque ele está vindo antes de um sinal de interrogação. Segundo exemplo, sem exceção, todos os que lá estiveram sabem por quê. Ponto final. Bom, então esse porquê vai ser separado e com acento. Bom,